Boa tarde, boa tarde. Hoje é 18 de dezembro, segunda-feira, e o tema do nosso devocional de hoje vai ser: um conquistador tem visão, porque sabe quem ele é em Deus. A leitura que nós iremos estudar vai ser o livro de Efésios 3, a partir do 14, que diz o seguinte: Por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. Eu peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém. Meus queridos, vamos começar o devocional hoje com uma reflexão. Deus já fez algo por você na sua vida que superou completamente as suas expectativas? Que você falou assim: não, agora Deus caprichou. Provavelmente sim. E isso faz parte de quem Deus é, como um pai que ele ama surpreender os seus filhos e dar o seu melhor para cada um deles. O versículo que nós lemos, ele fala a respeito da grandeza e do poder de Deus. Ele demonstra que, ainda que tenhamos grandes expectativas, provavelmente elas sempre serão infinitamente inferiores a tudo que Deus tem para poder fazer para nós. Ele executa tudo isso de acordo com seu infinito poder que atua em nossas vidas. Ele faz muito além das medidas humanas, ele faz muito além do que os olhos humanos possam enxergar e muito além do que a mente humana possa imaginar e sonhar. Com isso, nós podemos entender que em cada um de nós há um grande potencial que só vem de Deus. Jesus, lá em João 15, 5, ele fala a respeito da nossa dependência dele. Ele diz o seguinte: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Isso nos ensina que nós somos incapazes de realizar qualquer coisa sem estarmos conectados a Ele, sem estarmos conectados a Deus. Mas o fato é que quando nós estamos alinhados com Deus, quando nós estamos alinhados com os propósitos que Ele tem para as nossas vidas, o inverso também é verdadeiro. Nós podemos realizar coisas extraordinárias. E o nosso potencial, o nosso maior potencial vem dele. Portanto, não se acomode. Sempre sonhe além e se permita sonhar. Antigamente, eu tinha crenças limitantes, eu ficava presa a crenças limitantes, a pensamentos de escassez que não permitiam que eu fosse além, que eu alcançasse, subisse para o próximo nível. Por quê? Eu tinha até aquela vontade, aquele sonho no meu coração, mas eu não deixava aquilo florescer. Por quê? Primeiro, eu não tinha esse entendimento de que se aquele sonho ele estava pulsando no meu coração, era Deus que havia plantado ele no meu coração. E segundo, a minha fé ela não era 100% fortalecida a ponto de confiar e entregar e entender que Deus ele tinha planos, sonhos, projetos para minha vida que eram muito além e muito maiores do que a minha pequena mente humana ela podia sonhar e imaginar.
Então, a conclusão que eu tirei, né, dessa minha jornada com Deus, essa experiência que eu tenho tido em Deus é que à medida que você se aproxima de Deus e se conecta com Deus, maior é o poder dele na tua vida, porque é o que tem acontecido com a minha vida. Talvez hoje você se sinta frustrado porque os seus projetos, os seus sonhos, eles não foram adiante. Contudo, eu convido você a fazer uma reflexão. Você tem tentado com a força do seu próprio braço ou você tem entregado para Deus? Você tem permitido que Deus seja o maior financiador dos seus sonhos? Meus queridos, eu estava até conversando hoje com um parente meu e eu disse para ele o seguinte, até compartilhei com ele a realização de um sonho, e eu falei com ele, olha, se fosse apenas pelas minhas condições, eu jamais teria recursos mentais, físicos e financeiros para poder realizar isso. Mas eu trouxe Deus como um sócio majoritário para esse projeto meu com meu esposo. E Deus, ele tem financiado isso. Quando a gente tomou algumas decisões, eu e meu esposo, em relação à nossa vida como família, em relação à nossa vida como casal, neste ano, gente, literalmente, se fosse pessoas que soubessem o tamanho do nosso projeto, pessoas que não têm uma fé muito fortalecida nos ouvissem, ia falar, os dois estão ficando malucos. Estão sonhando demais, sonham um pouco baixo, né? Baixo tarrafo. Mas a gente chamou Deus para poder ser o nosso sócio majoritário em todos os nossos planos e projetos. E, meus queridos, ele tem financiado cada etapa disso. Quando a gente acha que a gente não vai ter condição, que não vai dar, ele vai lá e nos surpreende. Eu tenho passado isso muito para outras pessoas, sabe? Você tem um sonho, você tem um projeto muito grande. Ai, Marina, mas eu não tenho dinheiro. Caramba, só entrega, sabe? Só entrega nas mãos dele e vai fazendo com que você tenha agora, nesse exato momento, da forma como você tem. Você pode ter certeza que ele vai financiar os seus sonhos. Ele vai te mandar um cliente, você vai ganhar uma ação, às vezes uma justiça que você não estava esperando. Você vai ser surpreendido com um dinheiro ou com uma oportunidade de trabalhar. Deus, ele se agrada quando a gente dá passos de fé, sabe? E não é ser irresponsável aos nossos olhos humanos e ser maluco de dar um passo maior do que as pernas, não é isso. Mas quando a gente está com os nossos sonhos, com os nossos projetos alinhados com a vontade que ele tem para a nossa vida, e quando nós estamos fazendo a coisa certa, com o propósito certo, meus queridos, Deus, ele financia o seu sonho, ele financia o seu projeto do início ao fim. Eu fui testemunha dos meus pais. Deus foi um grande financiador de vários projetos dos meus pais quando eles ainda eram casal. Mas por conta da minha imaturidade eu não consegui enxergar isso. Hoje, graças a Deus, eu, com mais maturidade, mais conhecimento, eu consigo enxergar o quão Deus foi financiador dentro do meu lar e dentro da minha família. E hoje eu e meu esposo, a gente tem experienciado isso. Como eu sempre falo com vocês, eu sempre vou vir aqui para poder compartilhar os milagres que Deus tem feito nas nossas vidas. Mas um grande milagre, que já aconteceu nas nossas vidas foi o nosso casamento esse ano. Nós tínhamos o desejo de se casar, nós tomamos a decisão de se casar, de começar a nossa família, e Deus, ele se agrada. Gente, Deus fica feliz demais quando tem uma família começando, sabe? Eu tenho a minha cunhada, a irmã do meu esposo, ela é cerimonialista e ela é muito testemunho disso. Ela fala, gente, Deus ama casamento. A partir do momento que vocês derem um passo e falar, não, vamos casar, vocês vão ver as coisas acontecer. Porque ela vive muito isso com outras noivas, com outros noivos dela. E foi exatamente o que aconteceu conosco. Nós batemos o martelo, tomamos a decisão de que nós iríamos iniciar a nossa família, que nós iríamos fazer o nosso casamento. Mas, gente, eu lembro que eu tinha R$3 na conta no dia que a gente tomou a decisão de fazer o casamento. E era 93 dias da data que a gente estava marcado. Por quê? A gente tomou uma decisão na fé, baseado no que era a vontade de Deus pra gente ali naquele momento.
E aí até então, né, o desejo que era meu e do meu esposo, que era só casar no cartório e fazer um almocinho, Deus fez o extraordinário. Nosso casamento teve coisas que, se eu falar com vocês, seu casamento foi dos seus sonhos, gente, foi além. Meu casamento, né, o nosso casamento teve coisas que a minha pequena mente humana nunca conseguiu imaginar, desde o lugar, o vestido, festa, tudo. Foi tudo extremamente extraordinário. E Deus foi um grande financiador. Foi o nosso sócio majoritário nesse sonho nosso, e ele tem sido em tantos outros que eu e meu esposo a gente tem apostado. Dentro da nossa vida como casal, da nossa vida profissional, a gente sempre conversa com ele. Quando arde um desejo no nosso coração, a gente sempre se reúne como casal. Inclusive, recomendo que vocês façam isso. Gente, ore junto com seu companheiro, se você só namora, ou se você já é casado, se você tem um noivo. Crie o hábito de orar, de estar junto com Deus, de estar em comunhão com Deus, junto com seu cônjuge, junto com seu companheiro. Gente, vocês vão ver, Deus vai fazer o extraordinário na vida de vocês. E aí, sempre que arde, né, um desejo no nosso coração, nós dois paramos e perguntamos, Deus, e a gente faz isso em oração mesmo. Gente, oração não precisa ser robustada, não. Eu lembro quando eu e meu esposo, a gente adquiriu o hábito de fazer isso, às vezes ele falava, mas eu não sei falar palavras bonitas para Deus. Eu falei, meu amor, Deus, ele sabe o que está dentro do seu coração. Você vai falar da forma como você consegue falar. Às vezes sai umas orações meio TDAH, né? Deus abençoe o inimigo. Não, pera. Mas Deus, ele sabe o que está no nosso coração. E ele sabe quando é genuíno, quando é de verdade, quando a gente se comunica com ele, quando a gente se entrega para ele. E assim nós começamos a fazer isso em casal. E, gente, as coisas assim, sabe, foram coisas extraordinárias, feitos extraordinários que Deus fez e tem feito em nossas vidas. E a gente tem certeza que ele vai continuar fazendo. Porque tudo que a gente tem feito é pautado em Deus. É isso mesmo que o Senhor quer da gente. O que o Senhor quer da gente? A gente está querendo fazer isso. Dá pra gente uma direção. E Deus, ele sempre tem dado, ele sempre tem colocado as pessoas certas nos nossos caminhos, os acontecimentos certos, ele se comunica conosco o tempo inteiro. Uma outra coisa que eu tenho aprendido também muito na minha jornada às vezes Deus, ele vai se comunicar com você através de uma pessoa que vai te falar algo, através de uma palavra que você vai receber de uma pessoa, ou simplesmente através de você estar com paz no coração, estar com desejo de fazer algo. Você ainda não tem todos os recursos necessários para começar aquela obra, né? Para começar a realizar aquele projeto. Mas, com o que você já tem, você já consegue começar a trabalhar nisso, você já começa, né, consegue começar a se preparar para isso. Você está sentindo seu coração em paz? É a forma que Deus está se comunicando com você de filho? Só vai. O resto eu estou fazendo aqui. E assim ele tem feito, e assim eu tenho certeza absoluta, eu não tenho nenhuma sombra de dúvidas, que ele vai fazer na sua vida também. Então, meus queridos, entenda, desconectados do Pai, nós esforçaremos e não fazemos absolutamente nada de relevante. A gente fica andando em círculo. A gente às vezes até consegue almejar um resultado que foi melhorzinho, mas a gente acaba voltando para aquele resultado lá atrás. Porque às vezes a gente está até fazendo a coisa certa, mas está fazendo com um propósito errado. Eu fiz muito isso na minha vida, muito. E como eu disse, né, com ter estreitado o meu relacionamento com Deus, que eu consegui ter essa clareza, que eu consegui entender. Eu fazia terapia e eu lembro que uma coisa que eu falava muito com o meu terapeuta, eu falava, Diego, hoje, nesse momento, eu tenho a sensação de estar caminhando dentro de um túnel escuro e que eu não consigo ver uma luzinha lá na frente. E essa foi a minha fala durante diversas sessões. Gente, hoje com Deus do meu lado, sendo o grande patrocinador dos meus sonhos, sendo o meu grande financiador e sendo meu sócio majoritário em tudo, eu não caminho mais num túnel escuro. Eu caminho numa estrada extremamente iluminada, bem pavimentada, sem buraco, bem sinalizada, com placa e segura, que eu sei que ele tá ali do meu lado, que ele é o meu bom pastor, que ele é o meu farol, sabe, que ele tá me guiando para o melhor caminho. Então, meus queridos, todo o poder e potencial para fazer grandes coisas que possuímos vem dele. Então, entenda isso, vire a chave em sua vida e Deus, ele vai abrir portas para o extraordinário, sabe? Faça o que você nunca fez para você viver o que você nunca viveu.
Sabe, é aquela frase clichê, mas que é verdade. Se você deseja alcançar resultados diferentes, você precisa de começar a fazer coisas diferentes. Se você ainda não abriu as portas para Deus, para Ele poder fazer o extraordinário na sua vida, você vai continuar com os mesmos resultados. Então, permita que Ele seja o seu sócio majoritário. Vocês vão ver as coisas se transformarem e se renovarem. Amém? Paizinho, obrigado por mais um dia que se inicia. Obrigado por este dia, Pai. Obrigado por estar ao nosso lado em todos os momentos, Pai. Em momentos de angústia, de aflição, momentos de tristeza, de desapontamento. Pai, obrigado pela nossa saúde, pela nossa família, por todas as pessoas que nós amamos. No dia de hoje, nós te pedimos, Pai, seja o nosso sócio majoritário em tudo que fizermos em nossas vidas, seja o financiador dos nossos sonhos, dos nossos planos, dos nossos projetos. Se comunique conosco, Pai. Seja claro na comunicação conosco, para que possamos tomar decisões pautadas na Tua vontade e nos projetos que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém, meus queridos? Muito obrigado pela companhia. Hoje o devocional saiu bem tarde, porque a vida de quem vos fala aqui hoje, né, eu tive um dia delicado, eu tive um dia complicado, mas estamos aqui. Fiquem com Deus, amanhã a gente se encontra novamente. Compartilhe esse devocional com outras pessoas, vamos abençoar a vida de outras pessoas e fiquem com Deus.